Graças a Deus. Graça e paz para a igreja. Amém. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Aleluia. Quem já sentiu a presença de Deus aqui nessa noite? Aleluia. Porque o Senhor, Ele está nesse lugar. Glória a Deus. E Ele é bom, e Ele é bom o tempo todo. Eu nunca vou me cansar de falar isso. Porque quem já viveu da maravilha de Deus, não tem como esquecer de deixar isso bem claro. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, antes de iniciar, lendo a palavra, eu quero dizer para você assim, ó, bota a mão no teu coração e diz assim: eu provei do Senhor. Eu provei do Senhor. E vi que Ele é bom. E vi que Ele é bom. Aleluia. E isso nos faz ser forte e permanecer na presença dEle. Eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Provérbios, no capítulo 23, no versículo 26. Eu estava preparando uma palavra para ministrar aqui. Eu ia ministrar no livro de Evangelho de João, mas o Senhor ardeu o meu coração para falar dentro dessa palavra aqui em Provérbios, capítulo 23, verso 26, que diz assim: dai-me, filho meu, o teu coração, e os seus olhos observem os meus caminhos. Dai-me, filho meu, o seu coração, e os seus olhos apreciem os meus caminhos. Pode sentar nesse lugar. Glória a Deus. A gente está num culto de missão, e a primeira coisa que a gente precisa entender é que para fazer missão, primeira missão tem que encontrar um dia, né? O Senhor tem que ter um dia usado alguém para poder tocar no meu coração, para que o meu coração se rendesse e para que eu conhecesse de verdade. Sempre digo, irmãos, que eu não acreditava no Senhor. Eu fui uma adolescente que eu não acreditava. Para mim, Deus não existia. Para mim, Deus era balela, era conversa fiada, era coisa de quem não tinha o que fazer. Ah, não tem o que fazer, então vai para a igreja. Né? Então, eu posso dizer que o Senhor, de verdade, entrou no meu coração, quebrou as minhas incredulidades e me mostrou o quanto Ele é bom. E não tem como, depois de provar disso, guardar isso para a gente somente. E às vezes, o pastor Bruno estava aqui falando, né, sobre missão. E às vezes essa é a visão que a gente tem, que fazer missão é sair de um lugar para o outro. Fazer missão é pegar um ônibus e sair desse estado. Irmãos, eu amo a vida de todos os missionários, porque eu acho o máximo você abrir mão de todo o território que você convive, de toda uma relação familiar, ir para outro lugar e evangelizar. Mas eu, pastor Bruno, desde que eu me converti, eu fiz uma oração para o Senhor. Eu achava lindo os missionários, mas eu dizia assim: Senhor, não quero ser missionário que saia do meu território. Eu não quero ir para outra cidade, eu não quero ir para outro país, não tenho o mínimo de vontade disso, Senhor, mas que eu aprenda a falar da Tua palavra aonde eu convivo, Senhor, porque eu sei que tem pessoas específicas para sair. Eu estava vindo agora dentro do carro, eu estava falando ali com a diaconisa Eudilene, estava falando sobre a minha família, meus irmãos, e eu disse assim, ó, o meu irmão Léo e meu filho Marco, eles têm uma característica. Eles amam todo mundo, convivem, a gente tem um contato diário, mas se eles tiverem que pegar um avião e ir embora, eles vão. Isso não vai deixar eles nos amar. É o que eles falam, não, mas agora então que tem chamada de vida, a gente faz chamada de vida e segue. Eu não, irmãos, eu não me contento com chamada de vídeo. Eu e a minha irmã, Lili, a gente não se contenta. Agora a gente gosta de estar junto, de tomar um café junto, de almoçar junto, de passear junto. Então, desde que eu me converti, eu coloquei a minha vida na mão do Senhor e falei: Senhor, eu não consigo ficar tanto tempo longe da minha família assim. Então, Senhor, que eu seja um instrumento aonde eu estiver. Irmãos, eu acredito que o Senhor nos usa aonde a gente está. Quando o nosso coração é dele, de verdade, irmãos, ele vai criar ambiente para você ser um instrumento tocado por ele. Eu lembro que quando eu fazia faculdade,
tarde eu entrei e, de repente, 2 meninas entraram logo após eu ter entrado e eu ouvi a conversa delas. Elas estavam paradas nos espelhos e eu estava dentro da cabine do banheiro, né? E uma disse para a outra assim, uma entrou chorando. E a amiga falou para ela assim, não, eu vou te levar na mãe tal. E tu vai ver que esse cara vai voltar para você. Você vai ver, isso vai acontecer. E ela, eu acho que nada vai fazer ele voltar. E chorava. E a outra, não, ela é boa. Eu já fui lá. E eu percebi que é que estava incentivando a outra aí, saiu do banheiro. E quando eu vi que aquela estava lá ainda limpando o rosto, eu saí rapidamente e falei para ela assim, olha, eu não te conheço, mas não tinha como deixar de ouvir a sua conversa. Eu estava dentro do banheiro e acabei ouvindo. Eu olhei para ela estava bem assim, perto do espelho, aí eu peguei e falei assim, você me permite tocar em você? Aí ela disse, sim, claro. Aí eu peguei o rosto dela e direcionei para o espelho e falei para ela, olha para lá, olha. Aí ela olhou, entendeu? Eu falei, tá vendo que moça bonita está ali? Você acha que você precisa procurar alguém para prender alguém com você? Você é muito bonita para mim. E ela realmente é uma menina muito bonita, né? E ele disse, você precisa disso. Olha, Deus te ama. E Deus não prende ninguém a ninguém. E o Senhor tem uma pessoa para você. Você crê? Você já ouviu falar de Jesus? E ela diz, as minhas melhores amigas são evangélicas. E eu rapidamente peguei um papel, anotei o número do meu telefone e disse para ela assim, queria te fazer um convite para ir na minha igreja, aonde eu congrego. Você vai? Eu te busco em casa, eu faço o que você precisar. E ela disse para mim assim, olha, essa semana você sabe que não dá, que a gente está em prova, está muito difícil, não dá para faltar, ela é muito estudiosa. E por coincidência, depois ela veio estudar comigo também, né? Encontrei com ela no banheiro, mas eu estava saindo do turno da manhã para o turno da noite, e não é coincidência, né? Cristocidência. Ela seria uma das alunas que estudaria comigo. E ela falou assim, olha, eu não vou te prometer, mas se der um dia eu vou. Aí passei o telefone meu para ela e pedi dela e eu mandei. Passou uma semana, segunda semana eu liguei para ela, falei para ela, as provas terminaram. E eu queria reforçar aquele convite para você. Tem como você vir na igreja? Você tem um compromisso. Só para o seu coração ficar mais leve, você ouvir ao Senhor. Irmãos, essa menina foi para a igreja, aceitou Jesus, ficou um tempo lá com a gente. Hoje ela não congrega mais com a gente. Hoje ela congrega em outra igreja, que ela é Betânia. Hoje ela é casada, hoje ela já é mãe, não de alguém que Satanás perdeu a ela, mas de alguém que Deus deu a ela. Isso é missão. Missão é você levar Jesus a qualquer lugar aonde você esteja. Isso de verdade é missão. Porque se a gente escolher um lugar para fazer missão, pode ser que não tenha pessoa naquele lugar que a gente escolheu. Mas quando a gente leva a missão, irmãos, Deus nos oportuniza no trabalho fazer missão. Deus nos oportuniza na escola fazer missão. Deus nos oportuniza em todos os lugares que a gente vai. A única coisa que a gente precisa entender é que a gente não precisa e não podemos nos intimidar. A gente pode nos intimidar. A gente não pode ser aquela pessoa chata e inconveniente. Eu sempre falo isso. Irmãos, crente chato e inconveniente é chato. Crente chato e inconveniente. Você tem que ter bom senso, irmão. Bom senso. Você tem que olhar, ver se o momento. É claro que eu entendo que o momento a gente cria, mas às vezes não é o momento daquela pessoa, Deus vai te direcionar. Eu lembro que quando meu pai ficou doente, que eu recebi o diagnóstico que meu pai estava naquela situação que não teria mais jeito. E quando o médico falou pra gente assim, estava eu e meu pai na sala, o médico disse assim, olha, seu Lili, nós médicos vamos até aqui. O seu problema está até aqui. Então o nosso limite é esse. Para avançar esse limite, aonde o Senhor chegou e aonde a sua enfermidade está, você tem alguma religião? Tem alguma fé? Falou para ele. Só o que alcança isso aqui é fé.
Nós, como médicos, não somos Deus, somos limitados a isso. O senhor está entendendo o que está acontecendo? Na hora ele não entendeu. Ele achou que naquele momento, naquele segundo, estava ruim, mas que depois ia melhorar quando ele fizesse a quimioterapia e a radioterapia. E quando eu saí ali da sala do médico, que eu fui ao encontro da minha irmã e do meu cunhado para pegar o carro para a gente ir embora, eu disse para o meu pai assim: pai, senta aqui que eu quero ter uma conversa com o senhor. E a gente pegou o banco que estava assim vazio, ele olhou e falou: eu fiz alguma coisa? Eu falei: não, pai, eu só quero conversar com o senhor, senta aqui. E eu disse para ele assim: pai, são 30 anos vai fazer que eu caminho com o Senhor, 29 anos que eu me converti. E o Senhor sabe que eu não perturbo ninguém para aceitar Jesus, porque eu tenho um lema, irmãos. Eu acho que quando a sua vida exala Cristo, tu vai provocar sede a quem não o conhece ainda. Quando de verdade você segue aquilo que Deus estipulou para você, Deus vai fazer as coisas fluir. E eu disse para ele assim: o senhor pode ver, pai, que eu nunca perturbei o Senhor. Chamo o Senhor para ir na igreja. Esse é o aniversário, eu oro pelo Senhor, falo de Jesus, mas sempre te deixei muita vontade, pai. Aí eu disse para ele assim: pai, mas eu quero falar uma coisa para o Senhor. 3 coisas me faz falar de Jesus para alguém: quando ele manda, quando a pessoa me pede para falar, ou quando eu vejo que não tem a solução. E hoje, pai, o Senhor mandou falar de Jesus para ti. Hoje a opção é a primeira: o Senhor mandou falar de Jesus para ti. Eu comecei a falar para ele: o senhor sabe que a qualquer momento o senhor pode partir, pai. A gente vai sentir saudade, vai chorar, a matéria acaba, mas a vida acaba aqui. Mas olha o que a Bíblia diz: morreu, segue-se o juízo. Qual é o juízo que o senhor quer? Céu ou inferno? E ele, no meio da conversa, ele falou para mim assim: tu está falando sério mesmo, né? Eu falei: pai, pode ser sua última oportunidade de ouvir falar de Jesus. E de verdade, irmãos, eu falei com ele numa quinta-feira, no domingo ele foi na igreja, se reconciliou com Jesus, foi mais 2 domingos e logo depois ele veio a falecer. Logo depois ele veio a falecer. Tem gente que fala assim: ah, mas na minha casa não adianta eu falar. Irmãos, eu sei que às vezes de casa a família tem o seu ritmo de lidar. E às vezes vão abusar de você, vão parecer que não estão te ouvindo. Mas se você é sério de verdade, irmãos, as portas se abrem para você. Se você é alguém que leva Jesus com seriedade, as coisas vão fluir. Você não entregou o seu coração para Ele? Filho meu, dá-lhe o teu coração. É isso que o Senhor quer, irmãos. Ele quer o nosso coração. Mas às vezes a gente dá um monte de coisa para o Senhor. A gente dá o nosso problema, a gente dá a nossa dificuldade. O pastor Bruno estava falando aqui que não tem nenhum erro você se aproximar de Deus por isso. E realmente não tem, irmãos. Porque quem não o conhece vai se aproximar dele da maneira que melhor convém. Da maneira que melhor convém. Quando eu fui me aproximar do Senhor, eu fui me aproximando do Senhor por um motivo absurdo, irmãos. Todo mundo falava que ele existia, que ele era bom, e eu estava numa fase muito difícil, emocionalmente falando. E eu fui buscar o Senhor, para o Senhor matar uma pessoa. Olha que absurdo. Foi, irmão. Por isso que eu não critico qualquer forma que você procure ao Senhor, porque se de verdade tu procura, tu encontra, e Ele muda os teus planos. Não importa quais são os artifícios que vai te levando a Ele, mas você não vai permanecer do jeito que é quando tu encontrar Ele. E eu lembro que eu andava com o pessoal que era evangélico, e esse pessoal foi ao monte. Eu fui esperando meu cantinho, não tinha aceitado ele Jesus. Aí sentei, não joguei não, sentei e falei assim: ah, se tu tem todo o poder mesmo, se tu existe, tu tem que matar fulano. Essa é a única maneira de eu entender que tu existe. Olha só que malandragem, né, irmãos? Por que eu não falei que cai um raio que arrebenta meu pé?
E eu estava em silêncio, ninguém sabia o que eu estava fazendo ali. Ninguém sabia qual era a petição do meu coração. Só eu sabia. E o profeta do Senhor, irmãos, quem acredita em profeta? Eu acredito em profeta. Eu acredito num Deus que vê a tua alma nua e crua do jeito que tu és. E um profeta chegou para mim sentado, irmãos. Eu estava sentada, ele estava me orando. Aí ele botou a mão assim na minha cabeça e falou assim: Deus não vai fazer isso. E eu olhei de imediato e eu falei assim: mas ele não faz tudo? Aí ele disse assim: Deus é Deus do bem. E ele não faz o mal porque a gente pede. Irmãos, ninguém sabia. Aquilo para mim foi um choque. Naquela hora eu falei: Deus existe. E como é que eu poderia saber, irmãos, o veneno macabro que estava no meu coração e na minha mente? Deus tem várias maneiras de se manifestar para nós e mostrar a existência dele. E eu lembro que eu saí daí eu comecei em uma oração que tinha numa casa e me converti, irmãos. E essa sempre foi minha oração: Senhor, eu não quero guardar para mim tudo que o Senhor tem me dado, mas que eu consiga transmitir para outros. E uma das primeiras coisas, irmãos, é culto de missão. Você precisa entender que você não é igual a ninguém. Olha só, você não nasceu, aceitou Jesus e Deus preparou um chamado e jogou sobre você, não. Deus tinha um chamado. Tu nasceu para aquele chamado. Ele não preparou um específico para você. O chamado é dele. Tu nasceu e vai se encaixar naquilo que Deus, desde a fundação, preparou para nós. Isso é Deus, irmãos. E por que às vezes a gente não flui no nosso chamado? Porque a gente não se aceita do jeito que é, irmãos. A gente acha bonito o chamado do outro. A gente acha legal a maneira que Deus usa o outro. A gente fica a vida toda tentando ser igual ao outro. E você não é igual ao outro e nem vai ser. Deus te escolheu no jeitinho que você é. Irmãos, Ele não quer que nada seu seja igual de fulano, de Beltrano, de Ciclano, não. Ele sabe quem é você. Você não é uma surpresa para Ele. Ai, Deus, mas eu sou assim, falo tão devagarzinho. Deus, mas eu sou assim, sou tão lento, irmãos. Tu acha que Deus não sabia disso quando escolheu você? Tu acha que Deus não sabia? Quando eu me converti, eu achava lindo, lindo. Eu fui amiga pessoal da pastora Maria, amiga mesmo. Maria já conviveu na casa dos meus pais, eu convivi na casa da pastora Maria. E quando eu me converti, eu achava linda a maneira que a Maria rodava, né? Quem conheceu, não sei se está tirando o Bruno, eu não sei. E olha que o Bruno não conheceu ela nessa época, não. Porque rodar, ela rodava no ano de 93. Dava a volta, a gente ia para a vigília, a Maria rodava. Aí eu ficava olhando e falava: ai meu Deus, como eu queria saber fazer isso? Irmão, segunda rodada eu fico tonta. Segunda rodada eu fico tonta. E a mulher rodava sem parar. Eu ficava com o maior cuidado com ela, com medo dela bater na bateria, com medo dela se machucar. E eu lembro que uma vez ela falou: me deixa, Milane. O dia que eu bati minha mão em algum lugar, não foi o Senhor que me rodou. Irmãos, não tem como eu ser igual a ela. Eu fico com ela.
Eu admiro a vida de fé da minha mãe. Minha mãe, de verdade, é uma mulher de Deus. De Deus. Minha mãe, ela é extremamente tímida. Minha mãe é de poucas palavras e minha mãe é grosseira. Se tu parar para conversar com a minha mãe, tu pensa que tu está ganhando fora, mas não é fora, é o jeito dela. É o jeito dela. Só para tu entender, uma vez uma moça chegou para ela e falou assim: Ilka, tu tem dinheiro para me emprestar? Minha mãe tem, quando tu me pagar o que tu me deve. Caloteira. Desse jeito que eu estou falando para você. Como é que a gente responderia essa mulher? Ah, agora não, a gente tentaria disfarçar a situação, né? E a gente pensaria: tu está me devendo, piranha. Vou emprestar o com ela, vou na lata. E eu sempre falei: mãe, para que essa grosseria? Isso não é grosseria, não, isso é verdade. Mas com toda essa maneira grosseira de falar, com toda essa timidez de falar, eu achei muito bonito quando a minha mãe se encontrou. A minha mãe, quando eu me converti primeiro do que ela, e quando a minha mãe viu que eu ministrava, minha mãe achou muito bonito. Filha, fala na igreja. E minha mãe falou assim: eu não sei falar. Eu não sei falar. Minha mãe também não canta. Ela não louva, né? Ela não tem ritmo, ela canta em casa. Ou no grupo de irmãs, mas ela não é afinada para cantar. E ela pensou assim: como que eu vou servir ao Senhor? Eu sou tímida, falo de maneira grosseira, não prego, não louvo. Foi uma das dúvidas que minha mãe teve quando aceitou Jesus. Mas eu achei muito lindo, irmãos, porque quando tu está perdida, o Senhor faz com que você se encontre. E minha mãe se encontrou, sabe aonde? No evangelismo. Minha mãe é rata de evangelismo. Minha mãe é rata de limpar a igreja. Eu lembro que há muitos anos atrás, na igreja da minha mãe, não sei como é que está hoje, mas há muitos anos atrás ela tinha uma oração matinal, que era de segunda a sexta. Cada dia tinha uma irmã responsável. Minha mãe sempre foi responsável pela oração das sexta-feira. Só que as irmãs foram desistindo da oração, pastor Bruno, e minha mãe ela foi suprindo. As irmãs de quinta não se responsabilizavam, minha mãe ficou. Sexta e quinta, de quarta não, minha mãe ficou. Quando a gente foi se dar conta, minha mãe estava todos os dias. Aí eu fui levantar, claro, né? Eu sou a filha que protege a mãe, né? Aí eu falei: mãe, não nada, todo dia a senhora está acordando cedo, mãe? Não, mãe. Algumas irmãs lá têm que ficar ativa também. Não tem como só a senhora ir todo dia, porque não dá. O pastor dela, irmãos, chamou a minha mãe e falou para minha mãe assim: olha, dona Ilka, a gente vai acabar com a oração da manhã. Porque, né, primeiro que sua família não está gostando muito, e já deixou isso claro. E segundo, porque só tem a senhora que está vindo, uma outra aparece, e a gente vai acabar com essa oração. Quem sabe futuramente a gente não volta. Irmão, sabe o que minha mãe falou para ele? Minha mãe perguntou para ele assim na época: pastor, essa oração foi Deus que mandou abrir de segunda a sexta? Aí foi: então, só não pode fechar essa oração. Se foi Deus que mandou abrir e Deus está me dando graça para dar, eu não quero saber não, pastor. Se vem um, se vem dois, se vem três, eu estou aqui. O dia que apareceu outra pessoa, a gente divide. Mas se nunca mais aparecer, para sempre eu não estou aqui. Porque Deus abriu. E a porta que Deus abriu, pastor, eu não vou fechar. Irmãos, isso é posicionamento e saber qual é o seu lugar na obra. Ela está em casa, do nada. Ela levanta desorientada. Pega a Bíblia dela e fala: o Senhor quer falar com alguém lá fora. A gente morre de preocupação, irmãos. Mãe, para essa bobeira, fica aqui dentro, mas isso é fácil. Uma hora dessa. Aí ela: o Senhor quer falar com alguém. Irmãos, o Senhor usa. Eu lembro que uma vez minha mãe foi no instrumento. Minha mãe saiu de casa dizendo que Deus queria usar. E ela parou na esquina da 19, ali do outro lado, chamou um jovem
E ela falou para ele assim: Deus tem um plano para você, e não é para depois da manhã, é para hoje. Tu tem que se decidir hoje, porque não vai dar tempo. Aí ele chamou minha mãe todo de tia, né? Que eles gostam da minha mãe. Aí ele falou: não, tia, pode deixar. A gente vai mudar, irmãos. Minha mãe saiu e ele morreu. Tem noção do que é isso? Mas sabe o que eu achei legal quando ela contou? Ela falou assim: eu não tenho essa responsabilidade, porque eu falei para ele de Jesus. Quando você sabe que você está fazendo o que Deus quer de verdade, irmão, você não vai chorar pelas consequências, porque o teu coração é dele e ele movimenta. Você sabe por que, irmãos, Deus pede o nosso coração? Não pode pedir qualquer um nosso. Me dá tua mão aí, ó. Me dá teu pé, me dá tua mente. Mas ele diz assim, ó: filha minha, filho meu, dá no teu coração. Ele pede ao coração. Levanta a tua mão assim para cima, levanta. Agora baixa. Mexe o teu pé onde você está. Pisca teu olho. Abre a tua boca. Agora, mexe o teu coração para a direita. Tu consegue? Não, tu não consegue. Tu mexe alguns órgãos da tua vida, o teu coração tu não mexe. Então é por isso que Deus se dá o teu coração, porque Ele quer mexer aonde tu não consegue mexer. O coração é o centro da nossa vontade, irmãos. Tu já viu que entra gente dentro do nosso coração que a gente nem quer que esteja? Tu já viu? Ai, estou chateada com alguém, não quero estar, mas estou liberando perdão, mas ainda estou chateado. Não é assim? Quem nunca viveu isso? Senhor, eu sei que eu tenho que perdoar, mas é da parte. Aí o Senhor diz: me dá o teu coração, porque eu lavo ele com a água da palavra e tiro dele quem você não consegue tirar. Irmãos, ele pede o nosso coração, sabe para quê? É a sede da nossa vontade. E às vezes as nossas vontades impedem-nos de fazer a missão. Você já viu? Estou com uma vontade de descansar, então não vou para a igreja hoje não. Estou com uma vontade de não fazer nada. Esse dia eu estava ouvindo uns vídeos no TikTok, eu vi um que eu achei muito engraçado. Que a menina que estava falando, ela falou que o melhor pecado é o pecado da preguiça. Ela falou assim, eu achei engraçada a sacação dela, né, pastor? Ela falou assim: de todos os pecados, se tu escolher um, escolha o da preguiça. Aí a pessoa que estava entrevistando perguntou para ela: mas por que o da preguiça? Porque o da preguiça te impede de praticar qualquer outro pecado. Aí ela disse: como assim? Estou com preguiça, não vou roubar, não vou sair para roubar. Estou com preguiça, não vou acender um cigarro para fumar. Estou com preguiça, não vou fazer isso. A preguiça vai te impossibilitando de fazer outras coisas. É engraçado, né? Ouvindo assim é engraçado, é uma sátira engraçada, mas a gente precisa entender que essa preguiça não pode ficar no nosso corpo. Essas vontades têm que ser entregues ao Senhor quando a gente entrega o nosso coração a Ele. Glória a Deus. Essa vontade tem que ser entregue junto. Porque às vezes a gente entrega. A gente entrega um monte de coisa ao Senhor, mas o nosso coração não. A gente quer dominar o nosso coração. Porque você tem que entregar o coração para o Senhor. É de verdade você dizer aquela passagem: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho vontade de ficar em casa, mas eu vou porque o Senhor quer que eu vá. Eu tenho vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer porque eu sei que isso vai fazer o coração do Senhor chorar. Glória. É isso. Você precisa ser um instrumento tocado pelo Senhor, irmão. Se você pegar qualquer instrumento aqui e deixar ali, ó, ele pode até ser engraçadinho. Você vê, não sei nem se é um baixo ou uma guitarra, mas tá ali, né? Pretinho, bonitinho, engraçadinho. Mas ele só vai chamar a atenção
quando o Gabriel está ali tocando. Aí chama minha atenção, porque aquele instrumento, ele exala acordes, né? E quando ele vai transmitindo aquele acordes e que a música, o som vai saindo, o meu coração vai se quebrantando. Aí aquilo passa a ter vida, porque alguém tocou naquilo. Nós somos instrumentos que não podemos ficar parados. Só tem graça na nossa vida quando o Senhor tocar em nós. A graça da nossa vida, irmãos, é quando o Senhor toca em nós. Você não parou para pensar já? Como tu eras sem graça sem Jesus? O Senhor jogou uma graça tão grande na nossa vida, irmãos, que é inacreditável. A graça vem com uma docilidade, a graça vem com uma bondade, a graça vem com algo que nos move, que a gente fica até metido. Se a gente não cuidar, irmão, fica até metido. A gente começa a ser chato. É verdade. É tanta graça que o Senhor derrama que a gente fala, Senhor, me cobre para essa graça não me vai descer. Tu vê como Jesus tira para te ver, a pessoa está corrida. É verdade, irmãos. Eu estava vendo uma foto um dia desse de uma pessoa. Eu falei, eu brinquei e falei, vou falar que nem ali que tem um rapaz na igreja, o Alexandre Borges, que ele usava muito uma frase, hoje ele não é muito de usar não. Quando eu ouvi ele falar, eu me escondi e falei, meu Deus, eu me escondi. Ele tinha muito mania de falar, como é que falava? Maria José, Jesus, Maria José, alguma coisa assim. Aí eu falava para ele, meu Deus, a gente só tem Jesus, não tem Maria José, Maria Serafina, nenhuma outra não. E quando eu vi a foto dessa pessoa, eu falei, Jesus, Maria José, tu era o cão carne, tu era feinha, hein? Aí eu falei, viu? O Senhor é bom ou não é bom? Irmãos, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Irmãos, com o Senhor, a gente descobre até habilidade em nós. O Senhor te pega habilidades. Sabe por quê? O Senhor não gosta de ninguém parado. O Senhor gosta de pessoas em movimento. É disso que o Senhor gosta. E você precisa entender qual é o movimento que o Senhor quer te usar. Você precisa entender, porque se você não entender o movimento que o Senhor quer te usar, você vai se perder no seu chamado. Você vai se perder, você precisa entender. Eu lembro que quando eu casei, uma das coisas que eu falei para o Henrique quando eu casei foi assim, olha, o nosso chamado vai juntar, mas eu tenho o meu chamado, eu tenho a minha identidade, você tem a sua. Eu não sou igual a você e nem você é igual a mim. Porque se ficar duas pessoas iguais, é até sem graça. E é assim que Deus faz, irmãos. Ele vai ter a graça para o povo ser agraciado com aquela graça que está sobre ele. Eu vou ter a graça que vai ser agraciado para o povo que o Senhor colocar sobre mim. Por mais que a gente esteja no mesmo rebanho, tem gente que vai se identificar mais comigo, tem gente que vai se identificar mais com ele, e isso é chamado. Não é rivalidade, irmãos. Não é guerra. Você precisa saber quem você é. Quem você é? Quem você é? E eu digo isso, irmãos, com muita clareza. Quando eu casei, se eu não soubesse quem eu era, os olhares, pastor Bruno, me derrubaram. Quando eu casei, se eu não soubesse qual era o meu chamado, eu não estaria de pé hoje. Porque quando olhavam para mim, eu achava que eu tinha que ser que nem o pastor Henrique, e eu não sou pastor Henrique. Não quero ser o pastor Henrique. Eu sou pastor Eliane. Sou feliz sendo pastor Eliane. E quero continuar sendo pastor Eliane. É isso que eu quero para mim. Porque Deus olhou para mim e falou, vou chamar a pastor Eliane para ela ficar pastor Eliane Henrique. Eu quero ela igualzinha a ele. Não, eu nunca vou ser igualzinha a ele.
eu tenho a minha dinâmica, ele tem a dele. Se eu sair que ele sai, eu vou cair morta na segunda-feira de passagem. Se eu sair como ele sai, minha casa vai dar bicho, irmão. Se eu sair como ele sai, eu não vou saber nem o que pregar, porque eu não vou ter tempo nem para ler. Eu preciso do meu tempo, a gente precisa se entender e se achar. A gente precisa se achar. Tem gente que vai se achar só na igreja. Eu gosto muito dentro do meu quarto secreto, irmão. Eu gosto de ler no meu quarto secreto. Eu gosto de orar no meu quarto secreto. Eu tenho prazer de fechar minha porta, ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas trancada. Isso não me tira o prazer de estar cultuando, mas eu preciso disso para me sentir mais próxima do Senhor. Culto, irmãos, não é lugar só para você se encher. Culto é lugar para você se esvaziar, acredita? Se enchendo, se enche no teu lugar secreto. Se enchendo, se enche na tua intimidade. É triste ver pessoas de Deus, irmão, chegar na igreja tremendo uma oportunidade porque não sabe o que vai falar. Eu não estou falando de pessoas tímidas, não. Estou falando de pessoas que se sentem vazias. Porque Deus sempre vai trazer para você, irmãos, a essência que você precisa. Dá no teu coração, dá nos teus sentimentos. Não é no coração que fica o sentimento, irmãos? É isso que o Senhor quer. Ele quer assim para você. Me dá os seus sentimentos, porque eu quero trabalhar nele. Espera só um pouquinho, toca agora nós estamos bêbados. Então é isso que você precisa, entregar os seus sentimentos para o Senhor, entregar suas emoções para o Senhor, entregar suas vontades para o Senhor e dizer: Senhor, eu sou fruto de missão. Alguém falou de Jesus para mim e eu quero falar de Jesus para alguém. E eu digo, ele estava falando aqui, ó, fazendo unha, cuidando de si, falando de Jesus. Tu vai na padaria, fala de Jesus. Irmãos, se você olhar para uma pessoa e Deus te mostrar a tristeza daquela pessoa, não guarde para você. Deus não te revelou aquele semblante caído para você revelar para outra pessoa, não. E não foi só para você orar, não. Deus revelou para você orar e dizer para aquela pessoa: o Senhor quer trazer um sorriso no teu rosto. O Senhor quer trazer alegria para a tua vida. Irmãos, teus vizinhos têm que olhar para você. E eles têm que saber se ali eu tenho socorro. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da cruz. Nós temos essa certeza. Mas quem não conhece ao Senhor, tu tem que ser horrível para eles olharem e dizer: não, se eu preciso de uma palavra, eu vou procurar fulano, porque fulano tem palavras para mim. E se tu quer ganhar alguém, irmãos, eu vou te dar um conselho para finalizar aqui. Se tu quer ganhar alguém, não escute conversa fiada dessa pessoa. Seja Deus o tempo todo na vida dessa pessoa. Porque quem negocia, irmãos, depois não é ouvido. Depois não é ouvido. Se você empresta a sua cadeira ou senta na cadeira de alguém para falar asneira, essa pessoa não vai dar crédito à tua voz quando você for falar. Por isso eu tenho que ter muito cuidado. Senhor, me direcione a ter conversas que edificam e não que destruam, não que afastem pessoas de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é missão, irmãos. Isso é missão. Missão é eu entender que Deus quer me usar para ganhar novas vidas. Eu fui curada para curar. Eu fui salva para salvar. Eu fui tratada para tratar. Somos nós, irmãos, que somos a bandeira do Senhor aqui na terra. Quem traz o reino para cá sou eu e você. Sou eu e você. Que esse ponto fique guardado no teu coração.
Que esse culto sirva para você pensar assim: não, eu sou um instrumento de verdade, eu me aceito do jeito que eu sou, Deus me escolheu do jeitinho que eu sou, e eu vou ser usada do jeitinho que eu sou. E o que está em você, irmão, que não é para estar, Deus vai tirar. O que está trabalhando no teu ministério de desenvolver-se, Deus vai tirar. Eu fui ferida quando eu era criança. Eu fui ferida quando eu era criança. Qual foi a ferida? Eu vou finalizar com essa história para você entender. Quando eu era criança, eu era muito ligada à minha tia paterna. Ela era uma pessoa para mim assim, uma bênção para mim. E eu era uma criança extremamente falante. Eu era uma criança que eu falava o tempo inteiro, principalmente com essa minha tia. E eu estava na casa dela, passando umas férias, e a gente, todo mundo tomando café da manhã. E ela comprou pão de forma. Eu, quando criança, não comia pão de sal e cortava aqueles pão, o cantinho escurinho do pão de forma, né? Comia só aquela parte clarinha. E eu estava tomando café, cortando aquela parte, falando. Aí ela deu um tapão na mesa, assim, ó. Ela falou: cala a boca, Miquiquinha. Ela me chamava de Miquiquinha. Cala a boca, Miquiquinha, tu não está parando de falar. Eu ouvi aquilo ali, irmão, que foi uma facada tão grande, porque eu pensei que minha tia gostava de mim naquele momento. Ó. Eu, como criança, devia estar com meus 9, 10 anos, pensei assim. Aí ela: e vamos parar com essa palhaçada de cortar as bordas do pão. Pega esse pão. Ela foi e botou o pão na minha boca, porque aquela guria nunca fez uma grosseria comigo antes. Minha tia me tratava assim, com muito carinho, muito zelo. Ela pegou o pão e ela: como é esse pão? Se teu pai e tua mãe te dá confiança, eu não te dou, não. Ela me dava mais confiança que meu pai e minha mãe, irmão. Tem uma sacanagem das pessoas de uma maneira profunda. E eu, naquela mesa sentada, eu falei assim, para mim, não falei para ela ouvir, não. Eu falei assim: nunca mais falo com você. Só o essencial, nojento. Saí da mesa, fui para debaixo da cama, porque aquilo foi um trauma tão grande para mim, mas aquilo ali calou minha boca. Nossa, eu sentia como se um lobo entrou na minha garganta. E toda aí, ela procurou tudo que eu fui para debaixo da cama e aí eu dormi. Nossa, passou a noite. Eu parei de falar, irmãos. Eu falava no essencial. Quando eu me converti, eu falava no essencial. Era o básico do básico do básico. Então eu nunca imaginei que um dia eu fosse ministrar, porque eu tinha muita vergonha de tudo. Porque a sensação que eu tinha era o seguinte: pastor, eu falo demais, nem minha tia mandou. Foi o que Satanás colocou. E eu lembro que quem Deus usou para me libertar foi o pastor Hélio. Eu amo esse pastor. O pastor Hélio, ele olhou para mim, me deu uma oportunidade, e ele falou para mim assim: você pode falar melhor do que você fala. Por que tu é travada? Aí eu falei: não, eu não lembrava do fato ocorrido. Eu não lembrava, irmãos, eu estou demorando um pouquinho mais para você entender. Eu não lembrava daquele fato. Satanás usou ela há anos atrás, quando eu tinha 9 anos, porque já sabia do meu chamado e já queria destruir o meu chamado. E eu falei para ele: não gosto de falar, não, acho que eu não sei falar direito, e eu nem estive falando. Aí ele falou assim: não, você fala direito sim, só parece que você tem um nessa garganta. Irmãos, era a sensação que eu tinha. Quando eu ia falar alguma coisa, eu me prendia. E ele falou para mim: tu vai pregar. E eu lembro, irmãos, que ele pegou um óleo e colocou sobre a minha cabeça. Ele falou assim: Eliane, vai para casa e ora ao Senhor, para você lembrar, para o Senhor trazer à tua memória o que aconteceu que te travou. Porque eu disse: eu era falante quando era criança, depois parei de ser. Até minha família comentava: aí a menina falava pra caramba, agora não fala mais nada, essa menina está estranha. E naquele dia que eu recebi aquele toque dele, eu fui para casa. Você acredita que eu sonhei? Eu sonhei com o fato que aconteceu comigo e minha tia. Deus revela. Se tu tem sede de se aproximar e ser usado por Ele revela para tirar as mazelas de você. E eu sonhei no dia seguinte, eu nem sei se ele namora aqui, mas ele morava aqui, e eu vim correndo na casa dele, e eu falei para ele: pastor, eu acho que eu já sei da
da onde vem a minha timidez. Ele contei a história para ele. Ele botou a mão na minha garganta e falou: sai, Satanás. Ele é engraçado falando, né? Sai, Satanás, tu vai começar a falar. Irmãos, foi instantâneo. Dali para lá ele começou a ter uma oportunidade, foi o pastor Hélio, que foi um dos pastores que investiu para ele ser quem eu sou, e deu muita oportunidade na igreja dele, quando eu congreguei com ele, e ali aquele ovo, sabe, irmãos, eu entendi. Todas as vezes que Satanás quer me fazer parar quando eu estou falando, eu digo: Satanás, sai, porque eu já te vi. Satanás, sai, porque eu já te vi. E eu contei isso para você aqui, para você entender quais são as suas debilidades. O que te faz dar menos do que você pode dar? O que te paralisa? Comece a orar ao Senhor para tu entender o que te paralisa, o que te faz você ser um crente oscilante o tempo todo. Comece a orar para Deus trazer isso ao teu coração, para que a gente ore por você e para que você alcance a libertação e a liberação para fluir. Eu quero liberar sobre a vida de vocês hoje a liberação para fluir, que vocês sejam que tragam mais um, e que essa igreja cresça pela liberação da missão que está sobre a sua cabeça, que esse território seja tomado pela graça, que esse território invada o teu coração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos faça fluir. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor uma vez mais alegria, mais alegria. Deus abençoe mais a pastora, continua me inspirando. Eu acho muito assim interessante o que a pastora entrega. Ela vai desenvolvendo os testemunhos, né? E daqui a eu me sinto assim, eu já estava me sentindo lá na casa da mãe dela, gente. E eu vou navegando e parece que eu me sinto no ambiente de fato, né? Como ela mesmo disse, cada um tem uma sua característica, né? Para ministrar, e cada um Deus derramou uma graça diferente. Deus abençoe a nossa pastora. Quantos aqui foram edificados nessa noite? Diga glória a Deus. Isso, Deus abençoe. Você corta aqui, assim, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar a nossa noite agora, irmãos. Esta noite, né? Mas o nosso culto